Então, pessoal, como que o plano inclinado pode cair no Enem? O plano inclinado é uma matéria que normalmente o pessoal torce um pouco o nariz, acha meio estranho, porque a gente tem que fazer decomposição de força, e aí tem que dar um pouco mais de trabalho do que o habitual. O que é importante a gente lembrar? Primeira coisa, é uma situação normal como uma questão de lei de Newton num plano. A única diferença, imagina o seu plano, que normalmente era horizontal, que a gente levantou uma parte dele. Então o que era na horizontal vai ficar inclinado, só isso, não tem diferença nenhuma. Apesar de você achar que tem muito, mas diferença não tem tanto. O que é importante de plano inclinado mesmo de você lembrar? É a marcação de forças, que é uma coisa bem cobrada e muitas vezes que você dá mole. O que você tem que tomar cuidado? Na hora que você vai marcar as forças, você tem que seguir o mesmo raciocínio que você marcaria forças numa questão de lei de Newton, num plano horizontal ou na vertical. Lembra do agente que causa força e vê se aquelas forças que a gente conhece como peso, normal, tração, atrito, força elástica e daí por diante, qual delas você precisa usar. Depois que você identifica o que a gente precisa usar, o que você vai fazer? Você vai marcar no desenho. Se for uma questão onde a gente precisa fazer conta, achar valores reais, você vai montando as equações e resolvendo. Se for uma questão onde só pede para você marcar, melhor ainda que a gente resolve mais fácil. Certo? Não pode esquecer também que uma vez que a gente vai analisar esse objeto no plano inclinado, se eu tiver força de atrito, a gente tem que lembrar da tendência de movimento, porque é isso que vai determinar para onde eu vou marcar a minha força de atrito. Se eu vou marcar lá para cima, se eu vou marcar lá para baixo. Lembrando que o atrito, nesse caso, ele sempre vai estar paralelo ao plano, não tem como eu ter uma força de atrito aqui para cima nesse caso. Tudo bem? Como é que vem essa questão? Ela fala a seguinte coisa. Uma máquina utiliza um carrinho para retirar carvão do interior de uma mina, puxando sobre um plano inclinado, por meio de um cabo de aço, como mostra a figura abaixo. Então, está bem simplificada a minha figura aqui para ajudar a gente a interpretar esse problema. Considerando o seguinte código, sejam as forças, ele vai dar para a gente aí um modo de representar. T é a força feita pelo cabo de aço no carrinho, que a gente chama de tração, a gente sempre chama dessa forma. FA é o somatório das forças de atrito nas rodas do carrinho, que é a nossa FAT, a força de atrito. P é a força tração gravitacional da Terra sobre o carrinho, que é a força peso, que a gente já está acostumado. M é a componente normal da força dos trilhos sobre o carrinho. É a nossa força normal de apoio. E aí vem sim o que a questão pede para a gente conseguir perceber. O diagrama que representa corretamente essas forças está indicado na alternativa. Então, dentro das alternativas, a gente vai procurar que melhor se encaixe com o que a gente vai perceber na descrição. Das forças que ele falou para a gente usar, vamos analisar uma por uma e ver quando que a gente vai ter essa força. A primeira foi a tração. E o que você tem que lembrar? Eu sempre tenho tração quando eu tenho uma força descida por algum fio, algum cabo, alguma corda, nesse sentido. E como que puxa o carrinho para cima? É o cabo ligado no motor, a gente vai ter a tração para cá, que é a força que vai fazer esse carro conseguir subir, a força ascendente que a gente tem nesse caso. A segunda força que ele fala é a força de atrito. E aí lembra, se o meu movimento é para cima, se eu estou subindo com o meu carrinho, a força de atrito está no sentido oposto. Então, a nossa força de atrito, que a gente chama de FA, vai ficar para baixo. E ainda tem mais duas forças, que é o peso, e aí lembra que o peso sempre aponta para o centro da Terra, a gente vai marcar ele para baixo, certo? E por último a normal. E qual é a principal característica da normal? Fazer 90 graus com o plano. Então aqui, minha força normal está indicado. Tração, força de atrito, peso e normal. Analisando as opções, você vai perceber que a melhor que indica para a gente é a letra C.